É isso aí, pessoal. Hoje é um dia importantíssimo. Hoje é um dia que nós estamos lançando o Repórter Pod, um grande podcast que vai dar muito o que falar na cidade. E hoje o primeiro dia de entrevistado é o nosso amigo José Alfredo Bose, médico, economista, conhecido como Dr. Alfredo. Mas hoje, nessa entrevista, nós vamos conversar, vamos bater um papo para conhecê-lo melhor. Dr. Alfredo, nos conte um pouco da sua história. Recentemente você deu uma entrevista no Repórter Regional. Eu queria saber como é que foi essa entrevista para você, o que você achou? Bom, em primeiro lugar, saudações a todos os espectadores, Walter Wolff, é um prazer estar aqui. O jornal Repórter Regional, ele é bastante importante na região, ele discute temas de cidadania importante. Tive o prazer de ser entrevistado pelo Walter Wolff e foi uma entrevista bacana, né? Foi bem produtiva, consegui falar alguma coisa sobre mim. Eu vim para Cotia com a minha família no começo dos anos 70. Eu vim morar, de início, lá no quilômetro 39 da Raposo, ali pertinho do Recanto Verde, da entrada de Calcaia. Era um lugar assim meio isolado, né? Eu fui sócio de Santa Paula, frequentava as festas da Fazenda Nascimento e estudei naquele colégio Aquários, da entrada do Capoava. Minha irmã estudou no Zacarias. E aí foi o início da minha vida em Cotia. E aí depois me mudei para Grande Viana. E como é que foi essa mudança para Grande Viana? O que mudou lá? Bom, aí já era adolescente, foi interessante porque já aí você tem uma turma de amigos, faz esporte e também começou minha vida política lá, né? Porque eu conheci algumas pessoas bem interessantes. Conheci Gilda Pompeia, que foi vereadora, conheci o Aziz Absaber, professor de geografia, conheci o Santos Siqueira, né? Que eu vim a trabalhar com ele algumas vezes depois. Então foi uma experiência bem interessante de conhecer coisas importantes sobre a cidade de Cotia e também a Grande Viana era um lugar mais cheio de vida, com mais efervescência, então você acaba fazendo esporte, fazendo amigos e acaba sendo um lugar mais bacana, né? Assim, para mim que era adolescente, né? Zé, você foi professor na rede pública. Me conta como é que foi a sua história no Pedro Casimiro Leite. Então, eu fui professor do Pedro Casimiro numa época de muita efervescência política. O diretor era o Santos Siqueira. O diretor tinha uma preocupação em dar uma formação melhor para os alunos. Por exemplo, ele criou um centro de línguas no colégio, no Pedro Casimiro. Ele também instituiu o sistema modular para que o aluno tivesse mais foco nas disciplinas, né? Então havia uma preocupação aí com a formação dos alunos melhor ali, a gente percebia isso. Você foi treinador de um time de futebol feminino, como é que foi isso, Zé? Pois é, eu tenho muito boas lembranças lá do Pedro Casimiro. Já te conto essa história de que eu fui treinador, né? Antes eu queria primeiro mandar um abraço para os meus colegas professores da época, que foram muito camaradas comigo, né? A Rosalina, a Teca Paloski, o Elmo, a Ângela Gianuzzi, a Tereza Oliveira, os funcionários e diretores, Lourdinha, Tuca e o diretor Siqueira também, né? Essa experiência de ser técnico de futebol foi importante porque eu era professor de uma classe que era muito bagunceira. Era difícil encarar a situação daquela classe. Então, quando eu fui técnico das meninas, a situação melhorou, né? Porque o professor não basta ser bom tecnicamente, assim, bom de conhecer o conteúdo. Ele precisa mostrar que ele está do lado dos alunos. E aí, depois que a gente começou esse desafio do campeonato, a situação melhorou, né? Começou a ter uma relação mais amigável com a sala, digamos assim, de mais camaradagem. E o campeonato foi interessante, porque nós fomos ganhando os jogos, aí chegou na final, a craque do time não apareceu. A craque do time não apareceu, e aí o professor de Educação Física, o Marião, ele olhou para o time adversário e falou assim: Alfredo, você vai perder de goleada, olha só as meninas do time adversário. Tudo de meião, perna grossa, uniforme, tudo boleira. Aí eu chamei as meninas no canto, né? Falei, vamos conversar, né? Vou dar aquelas
aquelas orientações de técnico raiz mesmo, né? Eu falei, ó, nada de tic-tac, de dinizismo, a bola pingou na área, vocês dão um bicão pro lado que o nariz estiver virado. E vocês foram campeões? Não fomos campeões, fomos vice. A gente conseguiu empatar aquele jogo, né? E perdemos nos pênaltis. Mas valeu, foi uma experiência bacana. Zé, depois veio a política, né? O Santos Siqueira se elegeu vereador de Cotia pela primeira vez e você assumiu como assessor dele na Câmara. Como é que foi essa experiência de ir para a política? Foi uma experiência bem interessante, foi até um pouco pesada, porque o Siqueira, ele era o único vereador da oposição, né? E ele não se associou ao prefeito, igual os outros todos os vereadores. Então era pancada e porrada toda a sessão, né? E dá até aflição assistir a sessão, porque era pancadaria direto, né? No sentido não violento da palavra, né? Mas até necessário, porque tinha que denunciar as coisas erradas e tal, né? Mas, apesar disso, nós procuramos fazer o nosso trabalho aí e defender os interesses da população de Cotia. Depois disso, o Santos veio vice, né? Desistiu da vereança, né? Pois é, ele tentou para ser prefeito na eleição seguinte, né? Ele tentou para ser prefeito e acho que ele perdeu. Acho que quem ganhou foi o Quinzinho, se reelegeu, não tenho certeza naquela época. E foi uma eleição bem pesada, acho que foi em 2004 essa eleição. E falando de política ainda, você saiu candidato a deputado, né, Zé? Como é que foi? Foi uma experiência bem interessante. Eu tinha um grupo de apoio bem bacana em Cotia, pessoal que lutou por mim. É claro, é uma campanha amadora, era uma primeira vez, a gente não entendia nada de política. Mesmo assim, entre os candidatos do meu partido, eu fui o mais votado da cidade. Isso já foi uma vitória. Mas foi um aprendizado bem interessante, porque eu conheci muitos bairros de Cotia, vi as necessidades, né? Uma coisa que eu aprendi sobre Cotia é que não adianta você ficar berrando ideologicamente, de ser de extrema esquerda, de direita. O que a população quer é que o filho deles chegue numa escola e tenha um ambiente saudável, seguro, né? Que ele chegue numa unidade de saúde, marque uma consulta e não demore 4 meses para ser atendido, né? Isso é importante para a população, que ele tenha, que o imposto que a pessoa paga seja usado de maneira eficiente, né? Depois da política, Zé, você foi ser professor de faculdade. Como é que foi essa ideia de ser professor de uma faculdade? Na época era Europan. Isso, era Europan, Jardim da Glória, que depois quem comprou foi Estácio, né? Então eu dei aula tanto quando era Europan... Mas eu lembro que o dono da Europan era o nosso amigo professor, eu esqueci o nome dele, Zé, como é que era? Peralta. Nosso amigo Peralta. Era o Peralta, era um professor da USP aposentado, que era dono da Europan e de uma outra faculdade em São Paulo. Foi uma experiência bem interessante na Europan, por quê? Foi mais ou menos 2004, 2005 que eu dei aula lá. Eu dei aula lá há vários anos, mas eu comecei no final de 2003. E em 2004, 2005, o que aconteceu? Eu comecei a reencontrar alunos meus de 10 anos antes do Pedro Casimiro. Ou seja, eles ficaram 10 anos sem fazer faculdade e em 2004, 2005 começaram a fazer uma faculdade. Por que isso aconteceu? ProUni, do Fernando Haddad. Muitas bolsas. Muita bolsa. Não tinha o FIES ainda. Era antes do FIES, era ProUni. E aí vários alunos aí do Pedro Casimiro apareciam na minha aula. Eu dava aula de economia na época, né? Era professor de economia. E aí você via vários alunos do Pedro Casimiro dos cursos de administração, de comércio exterior, de logística, todos os cursos que tinha disciplina em economia, né? Isso eu achei bem interessante, né? Graças ao ministro eu reencontrei meus alunos de 10 anos anterior e muitos deles eram a primeira faculdade que fazia na família inteira. Ninguém nunca tinha feito nenhuma faculdade na família e o sujeito ia lá e fazia uma faculdade graças a esse programa ProUni, né? Você é economista, formado em economia, mestrado em economia, é isso? Isso. E por que fazer medicina? Pois foi um desafio, eu sempre gostei da área da saúde, sempre gostei, e aí resolvi encarar esse desafio. Eu fiz faculdade de medicina depois dos 40 anos de idade, mais tarde, e ninguém da minha família é médico, eu fui tipo um pioneiro, né? Aí eu cheguei na faculdade de medicina, fiz em Santos, e tinha vários assim, filhos de médico, irmão de médico, pessoas que já tinham livros de medicina em casa, pessoas que já conheciam como era a lógica do hospital,
Então eu tive que ser meio pioneiro ali, mas a minha família me deu apoio, graças a Deus deu tudo certo. E uma coisa que acontece quando você entra na faculdade de medicina é que o pessoal da atlética já pergunta para você faz algum esporte? Porque eles querem ganhar os campeonatos, né, de estudante. Para eles é muito importante, a atlética é fundamental, assim, para eles. E aí fala, você faz algum esporte? Eu com mais de 40, hein? Eu faço, sou atleta. E que esporte você faz? Eu, xadrez. Só que, para minha sorte, tinha um grupo de xadrez e o xadrez era um dos esportes que ganhava ponto nas Olimpíadas da Medicina ali. E aí nós disputamos vários campeonatos aí em Santos, pelo estado de São Paulo, trouxemos algumas medalhas e troféus aí para a faculdade, foi bem bacana aí ter participado aí da equipe de xadrez. Embora eu só queira fazer uma observação que fazer medicina mais velho é um desafio, tem um lado bom e um lado ruim. Por quê? Se você faz medicina mais velho, você tem o lado bom que você leva o curso mais a sério, você joga a favor da instituição, né? Você estuda para as provas, você colabora com os professores. Mas, por outro lado, você tem que ter pique, porque tem que memorizar muita coisa, o curso é difícil. Quinto e sexto ano é internato. Você tem que subir dessa escada lá do hospital, no caso era da Santa Casa, onde a gente fez o internato, e então você tem que ter pique, né? Então, para mim foi puxado, mas graças a Deus deu tudo certo. Foram 6 anos aí bem intensos na minha vida e felizmente as coisas tiveram um final feliz, digamos assim, né? Uma pergunta que acontece muito, a gente vê muito nos hospitais, nos postos de atendimento, nas UBSs, que o médico hoje ele atende, olha para você e você fala, pergunta para você, tô com dor aonde? Tá sentindo o quê? Aí você fala e vai lá, prescreve o remédio, mas a maioria dos médicos não examina a pessoa. Como é que o médico sabe o remédio? Pois é, eu acredito que um bom médico vai fazer um exame mais completo na pessoa. Vai fazer uma anamnese, vai perguntar quais são os sintomas, vai procurar analisar. Um médico que só olha e já receita, para mim, tá fazendo um atendimento deficiente. Por quê? A medicina é uma ciência complexa, né? Você precisa não só entender o paciente, mas você precisa também conscientizar o paciente, né? Você precisa conscientizar do que ele precisa fazer para melhorar a saúde dele. E isso foi um problema aí, principalmente na pandemia, com as fake news. Eu cheguei a trabalhar logo depois da pandemia, em 2022. O que aconteceu? Eu fiz exames na área de medicina do trabalho. E na área de medicina do trabalho, você precisa saber se o funcionário ele tem uma atividade que não está prejudicando a saúde dele, né? Se ele tem uma saúde para fazer aquele trabalho e se o trabalho, o dia a dia, não vai prejudicar a saúde dele. Só que tem muito funcionário que não se cuida e que acredita em coisas que ele vê na internet. Por exemplo, quando eu estava trabalhando para os Correios, exames periódicos, apareceu um funcionário com pressão 16/11. E eu comecei a conversar com ele, tudo, ver o histórico dele, perguntei, o senhor já teve algum diagnóstico de hipertensão? E aí ele falou assim, sim, já tive. E me falou uma coisa, e o senhor tem uma receita de algum medicamento? Ele falou, sim, tenho, losartana. E o senhor não toma? Não tomo. Mas como assim o senhor não toma? Porque eu vi na internet que tem um suplemento que a gente toma que abaixa a pressão. Então eu parei de tomar o remédio. Você sabe que eu tenho família italiana, né? Eu já fiquei nervoso de escutar aquilo ali, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Que absurdo você parar de tomar um medicamento com receita médica para acreditar no suplemento que você viu na internet, né? Aí eu procurei conscientizá-lo, falar que a hipertensão é uma doença traiçoeira, que mesmo você não tendo sintomas, você pode estar prejudicando, né? Prejudicando o seu rim, seu cérebro, seu coração, mesmo sem sintoma nenhum, né? Que o sujeito tem a questão de ser homem também. Homem é meio teimoso para se tratar, né? Eu tô bem, não vou tomar nada, não vou no médico, Tem medo de médico, né? Exatamente. E aí você precisa conscientizar dos perigos que é a doença e que a doença é traiçoeira, que ela pode ser silenciosa. Diabetes também tem isso, viu? Diabetes também. As pessoas podem não ter sintomas, mas já está se prejudicando por dentro. Bastante. Tem que tratar, tem que se conscientizar. Diabetes que eu conheço bem, viu, Zé? Eu sei. Eu me trato há muitos anos, eu sei como é que é. Zé, e essa experiência de médico do trabalho, como é que é isso? Como é que é você ser médico do trabalho?
para aprovar as pessoas para trabalhar, é isso? Então, tem vários tipos de exame. Existe o exame admissional, quando a pessoa entra na firma. Existe o exame periódico, exame demissional, retorno ao trabalho. A firma, ela precisa estar em conformidade com a legislação trabalhista. E para ela estar em conformidade, que ela contrata uma firma de medicina do trabalho. E aí quando é o exame admissional, o que acontece? O exame admissional, o médico vai ver se a pessoa tem capacidade de exercer aquele trabalho e se a pessoa não vai se afetar negativamente com aquele trabalho. Mas a pessoa pode ter uma deficiência, mas a pessoa que é portadora de deficiência, ela pode exercer aquele trabalho com toda a competência, sem problema nenhum, né? E às vezes não, depende do tipo de trabalho. Depois tem um exame periódico, aí você vai analisar se ao longo daqueles anos existiu algum tipo de atividade que prejudicou a saúde do funcionário. E aí você vai analisar e tal, se está tudo bem no dia a dia, se ele não está com tendinite, se ele está com a postura boa, se ele não está carregando alguma coisa, se ele não está fazendo alguma atividade que está prejudicando a saúde dele. E também vai orientar se ele tem algum problema. Você vai investigar a pressão dele, vai fazer uma anamnese. Dependendo do tipo de trabalho, que é trabalho em altura, você vai analisar hemograma, você vai analisar exames complementares para saber se ele tem algum problema, né? Você não vai deixar alguém dirigir um caminhão se a pessoa tem pressão alta, infecção urinária, alteração no hemograma. Você precisa primeiro orientar a pessoa para se cuidar para depois voltar ao trabalho, né? E aqueles que compram atestado em São Paulo, lá no centro? Pois é. Aí complica, hein? Pois é, eu nunca tive, graças a Deus, nunca ninguém me pediu uma situação dessa, né? Porque tem a questão da ética profissional, né? Você precisa fazer a coisa corretamente, né? Os médicos brincam que aparece na sexta-feira, aparece muita doença que a pessoa chama que é a testatite, né? Se a gente vai lá sexta-feira de tarde, então, doutor, não sei o quê, pode me liberar hoje à tarde e tal. Acontece muito, né? É assim, às vezes eu dou um atestado, assim, por exemplo, essas mulheres que fazem trabalho de limpeza, muitas delas têm mais de 50 anos e doenças reumatológicas. Tem artrose, artrite reumatoide, tem dores mesmo, carrega um balde d'água pesado, né? E aí, dependendo do tipo de exame que a gente faz, exame periódico, a gente concede aí um tempo para a pessoa ficar em casa descansando, encaminha para um reumatologista, porque realmente é uma situação bem difícil, que você tem que ter a sensibilidade de entender que às vezes realmente a pessoa está com um problema e ela precisa de um tempo para investigar aquilo ali, para se tratar e para depois voltar a trabalhar com mais condições, né, para ela não sofrer tanto, né? Zé, você já atuou em alguma medicina do trabalho em Cotia? Sim, atuei. Eu fiz exames periódicos nas agências dos Correios aqui em Cotia. Aliás, eu trabalhei para uma firma que fez exames periódicos em dezenas de agências dos Correios e também em alguns centros de distribuição. Era uma firma de Santa Catarina. A gente estava era uma unidade móvel. Era eu, de médico, mais um motorista e um administrador. Tipo uma perua ou micro-ônibus. A gente ia em todas as agências do Correio pelo estado de São Paulo, Capivari, Jundiaí, Piracicaba, e viemos para Cotia também. E em Cotia, a gente fez com os funcionários do Correio, né? E aí, em Cotia, que você pensa que é um lugar um pouco mais bem informado, tinha sujeitos que acreditavam em cloroquina, antivacina, fake news. Você tinha que convencê-los aí de que existe aí um protocolo médico, existe cientistas analisando o custo-benefício de todos os medicamentos, né? E se tem um protocolo, é melhor seguir, porque ele foi estudado tanto pela prática médica como pelos cientistas, né? Então você precisa esclarecer a pessoa para ela confiar no médico e não no que ela viu lá alguma coisa em rede social, né? Pós-pandemia, Zé, como é que foi trabalhar na pós-pandemia? Foi difícil também ou não? Foi difícil, principalmente por causa dessa questão de notícia falsa, de fake news na área da saúde, né? Você conversava com os funcionários e aí muitos deles acreditavam em coisas absurdas que eles viam na internet. Às vezes a coisa nem era tão absurda, era uma meia-verdade que esse pessoal que é envolvido com política, esses extremistas, procuram passar para ter algum benefício, não sei qual que é o objetivo deles, né? Passar ideia de que cloroquina cura Covid, até a ivermectina no final, que eu sou até a favor que se pesquise e tal, mas acabou não se revelando alguma coisa eficiente, né?
Então, na pós-pandemia, foi uma situação bem difícil de você conscientizar as pessoas, de você explicar que existe protocolo médico, existe diretriz das sociedades médicas, de gente que estudou, que trabalhou, que pesquisou. Não é por causa de uma pesquisa que alguém viu e aparentemente leva à conclusão de que aquele medicamento funciona, que ele não funciona. E em relação às vacinas, eu só queria dizer uma coisa. Ela é igual um remédio comum, na verdade, que pode ter algum problema, mas aí, posteriormente, você lança uma versão melhorada, né? Que vai dar menos efeitos colaterais. Eu tomei todas, graças a Deus tomei todas. Tomei a sexta, se tiver a sétima eu vou tomar, se tiver a nona eu vou tomar e vamos tomar. Vacina nunca é demais. E precisa explicar para as pessoas que a vacina não é para evitar a doença. A vacina não consegue evitar a doença. Ela evita a gravidade da doença. Porque as pessoas ficam com essa história. Tá vendo? A vacina não funciona porque eu tomei e peguei Covid. Não é para não pegar Covid. Covid bem mais leve. Exatamente. A vacina, eu acredito que tenha salvado a minha vida. Como eu lido com muitas pessoas, eu peguei 2 vezes Covid, né? E aí, as 2 vezes foi bem mais leve porque eu tomei 4 doses. Aliás, já tem mais até dose para tomar, eu teria que tomar mais até, né? E, enfim, então a gente precisa olhar pela estatística, olhar o custo-benefício. Todo remédio tem problemas, não existe remédio perfeito, né? Mas precisa seguir o que as diretrizes dizem. Os infectologistas geralmente defendem as vacinas, não é à toa, né? E eu conheci gente que morreu por causa do atraso de vacinas, né? Eu sentei lá no balcão do Hospital Sírio-Libanês e vi gente morrendo com exame de Covid feito pelo Delboni, por laboratórios importantes e com exames, imagem de pulmão demonstrando que a pessoa tinha Covid mesmo e a pessoa morreu justamente porque não teve tempo de tomar vacina. Mas o cidadão que falava que que era contra a vacina, ele tomou. Pois engraçado, ele tomou. Escondidinho, mas tomou, né, Zé? Pois é, né? Pois é. E a vacina salvou a vida de muita gente. Infelizmente veio com atraso. Por quê? Porque existe um órgão que controla isso, chamado Anvisa, né? As pessoas falam, mas o governo não teve culpa porque a Anvisa não liberou. Não é verdade. A Anvisa é uma autarquia. Portanto, é um órgão da administração direta. Portanto, quem põe as pessoas lá, os diretores da autarquia, é a presidência da República. Então, não é igual, por exemplo, Banco do Brasil, Petrobras, que já tem uma relativa autonomia, né? A Anvisa tem uma autonomia menor. E aí é a presidência da República que põe lá os diretores, né? Então, nem o Lula nem o Bolsonaro têm que ficar reclamando da Anvisa, porque eles têm como... autonomia, né? Eles têm como interferir na Anvisa. Alguns diretores têm mandato, tem que esperar sair e tal, para botar outro melhor depois, acontece. Mas a presidência tem muito mais influência na Anvisa do que tem, por exemplo, numa Petrobras e no Banco do Brasil, que são empresas que já respondem com uma certa autonomia, com o regime jurídico já diferenciado. Zé, vamos falar de SUS. O SUS, eu acho, eu nunca tive convênio médico, nunca me liguei em convênio médico, mas eu acho o SUS o melhor. Poderia ser melhor, mas eu queria que você falasse um pouco do SUS. O que você acha do SUS? Então, o SUS, ele participa da nossa vida muito mais do que a gente imagina. Não é só a pessoa que vai lá numa consulta que está no SUS, ele participa de vigilância sanitária, distribuição de vacinas, uma série de questões para a saúde pública. Não é só consulta, ele participa de muita coisa. Eu defendo o SUS bastante. Claro que eu acho que ele tem que ser modernizado, precisa de logística, precisa de tecnologia, para ele poder atender melhor a população. Mas tem muitas pessoas que não têm condições de pagar um convênio médico. Elas dependem do SUS mesmo, né? Então, vai num BS, vai numa UPA. Existe uma alternativa que algumas cidades adotaram que se chama Medicina da Família, ou Unidade Básica de Medicina da Família, que você pega uma unidade básica comum e contrata uma equipe que vai trabalhar em conjunto. Aí o médico não é o manda-chuva, ele trabalha em equipe. Ele trabalha com enfermagem, trabalha com dentista, trabalha com psiquiatra, trabalha com psicólogo, ele trabalha com algum agente de saúde que vai visitar as pessoas idosas que não têm condição de ir no posto. Então ele trabalha em equipe. E aí eles desenham um mapa do bairro e dividem o mapa por setores. Grupo de quadro aqui, grupo de quadro ali, grupo de quadro ali. E aí esses setores, essa equipe de medicina da família vai lá
e acompanha a família. Porque tem pessoas, às vezes, que não levam o idoso no médico, não levam uma pessoa que precisa ir, que tem uma dificuldade de locomoção no médico. Então a equipe tem que ser proativa, tem que ir atrás, né? E mesmo que a pessoa que vai no posto, ela tem uma equipe mais completa para atuar. E aí o médico não pode ser aquele cara arrogante que vai resolver tudo. O médico tem que saber consultar outros profissionais que vão ajudar ele. Tem que consultar o dentista, tem que consultar o psicólogo, tem que consultar o fisioterapeuta. E aí, trabalhando em equipe, você pode dar um atendimento melhor para a população. Só que para isso acontecer, precisa de investimento, precisa de logística, precisa de tecnologia, você precisa de uma vontade política mesmo para você fazer com que um posto de saúde tenha esse atendimento mais completo, né? E não é só o governo federal e estadual, o governo municipal tem que ter uma função importante aí, porque ele também direciona verbas para esses postos de saúde, né? Hoje aqui na nossa cidade, na região da Grande São Paulo, nós estamos na política muito polarizada. Como é que você vê isso, Zé? Olha, eu acho que a polarização em si não é um problema. O problema é a falta de diálogo, né? A falta de respeito. A polarização é normal porque as pessoas têm valores diferentes, né? Algumas pessoas acham que a sociedade, que o setor público tem que ser proativo para incluir as pessoas. Outras acham que isso vai gerar muito imposto, tem que deixar o setor privado resolver. Enfim, cada um tem a sua ideologia, o respeito, cada um tem a sua forma de pensar. Só que o que eu vejo é que as pessoas estão sem paciência, estão agressivas. E aí fica só esses dois grupos agressivos, um de cada lado, e aí tem dificuldade de florescer uma terceira via, uma alternativa mais inteligente, alguma coisa que seja mais interessante para o Brasil mesmo, né? Então essa briga fica de uma maneira agressiva, não é produtivo. Eu não confio nesses candidatos que se dizem: ah, eu não sou da política, eu sou diferente. Aí chega no debate, começa a xingar, começa a ofender, começa a falar da vida pessoal dos outros. Eu não gosto disso, viu? Aliás, tanto a esquerda como a direita fazem isso, né? Gosta de falar da vida pessoal. O que tem que o cara separou, casou? É vida pessoal. Isso não vai interferir na qualidade do serviço que esse político vai oferecer, né? Para o cara ser um bom administrador público, ele precisa de outras qualidades, né? Não é só aquela religião, ou ele ser um cara mais simpático. Não, ele tem que saber trabalhar. É isso aí. Bom, estamos chegando ao final, Zé. Eu queria que você passasse suas redes sociais. Como é que a pessoa faz para te encontrar? Onde te acha? Meu Instagram é doutor.zealfredo. Doutor.zealfredo é meu Instagram. E tem o Instagram do Repórter Regional também, né? Que é @o Repórter Regional. E espero que a gente construa aí um caminho de diálogo, de informação para a população de Cotia, Butantã, Itapevi, região, né? E eu estou muito feliz de participar desse desafio aqui do Repórter Regional com esse novo programa Repórter Pod. É isso aí. Queria agradecer a todos que estiveram conosco até agora e dizer que o Repórter Pod estará no ar em breve. Em breve, não tem data ainda. Poucos dias. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Obrigado, um abraço a todos.